É muito interessante estar aqui, porque no primeiro momento é muito diferente do que eu estava habituado. Estava habituado num trabalho cotidiano e, de certa maneira, operacional. E esse trabalho operacional é o que nos faz, todos os dias, fazer as mesmas coisas. Passamos a repetir de maneira sistematizada tudo aquilo que nós poderíamos tornar mais interessante, mais bonito e muito mais prazeroso para ambas as partes, para quem executa e para quem recebe. A grande vantagem é observar que quanto mais nós buscamos a excelência, mais as coisas ficam fáceis. Quando você pensa que uma coisa vai ficar difícil, quanto mais você domina um assunto, mais fácil fica esse assunto. Quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, mais claro fica o seu olhar. Nós precisamos nos permitir, nos dar a oportunidade de encontrarmos novas propostas. Você teria algum exemplo de personalidade com o rosto retângulo baixo? Então, olha só, a personalidade é do indivíduo. Se ele tem algum formato de rosto redondo, quadrado, retângulo alto, retângulo baixo, triângulo alto, triângulo baixo ou losango, só nos primários, ainda tem os secundários e terciários. Mas a personalidade versus o rosto tem que fazer um jogo, porque uma coisa é característica do DNA da pessoa, outra é a estrutura do rosto. Mas vou fazer um pequeno relato para que você tenha a resposta, que não é uma resposta definitiva blindada, porque a cada movimento, isso pode ser um pouco mais para cá ou mais para lá. É como você fazer, por exemplo, fazer uma picanha. Tem umas pessoas que colocam mais sal, outras colocam menos sal, outras gostam ponto mais, outras gostam do ponto, outras gostam de ponto menos. Então existe uma variação de acordo com cada pessoa. Mas eu vou dar uma resposta para não ficar assim solto, né? Então, uma pessoa de rosto triângulo baixo, via de regra, ela é muito organizada, extremamente organizada. A pessoa de rosto retângulo baixo, ela tem características inerentes à maneira pela qual ela se vê como alguém que precisa estar pronta para ajudar, pronta para colaborar, de maneira que essa colaboração seja organizacional, seja metódica, seja correta. Ou seja, uma pessoa de triângulo baixo, ela é meramente uma pessoa gestora. Ela nunca vai mexer em nada seu e nunca vai, por exemplo, deixar de pagar uma conta em dia, coisas desse tipo. Triângulo baixo. Agora eu vou falar do retângulo baixo. As pessoas de retângulo baixo, elas têm um comportamento associado à sua personalidade. Por exemplo, eles são muito bairristas. Bairrista significa que a pessoa nasce num lugar e, de preferência, ela vive naquele lugar. Ela não sonha em ir para outro lugar. A cultura da onde ela vive é diferente da cultura dos outros lugares. Os valores delas são valores diferentes do que os valores de outros lugares. E eu vou dar um exemplo, porque no lugar, na parte do Brasil, onde mais você encontra pessoas do rosto retângulo baixo é na região do Pará, por exemplo. Então, o paraense, ele tem uma religião muito forte. A festa mais importante do Pará é o Círio de Nazaré. É mais importante que o Natal, mais importante que o Ano Novo. É a data religiosa mais importante para eles, e nenhuma outra parte do Brasil comemora o Círio de Nazaré. Por exemplo, você vê trabalhando na construção civil, você vê muitas pessoas que saem dos seus estados, principalmente do Nordeste, e vêm para a região Sudeste para trabalhar. Eu pergunto, quantos paraenses você conhece que faz isso? Porque você não conhece praticamente ninguém. Por quê? Porque o paraense fica lá na terra dele, ele não sai de lá. O paraense, ele gosta da região dele. O paraense, via de regra, ele não usa, por exemplo, o relógio. O paraense, ele marca os seus compromissos de acordo com a hora que chove, porque no Pará chove todos os dias. Então ele fala, vamos encontrar antes ou depois da chuva.
É como você falar assim, antes ou depois do almoço. Eles falam antes ou depois da chuva, porque todo dia você almoça. E lá, todos os dias chove. Então, são coisas muito diferentes do que os outros estados brasileiros. Se fosse desmembrar o Brasil, o primeiro estado a se deslocar do Brasil seria o Pará. Depois o Rio Grande do Sul, mas primeiro o Pará. Porque o Pará tem toda uma cultura exclusiva. Eles comem com condimentos diferentes. Eles usam tacacá, eles usam tucupi, coisas que nós nunca ouvimos falar. Então, o exemplo de rosto retângulo baixo, vamos ficar com a informação que eles são fiéis às suas origens. Ele nasceu, basta para ele. O paraense é muito afetuoso, ele é muito generoso, ele é muito religioso, ele respeita mais do que qualquer lugar a natureza. Existem molduras de óculos que mudam completamente a pessoa. Tá vendo essa moldura aqui, ó? Tá vendo a moldura? Isso é uma moldura triângulo baixo. Só para ilustrar melhor o papo que a gente acabou de ter agora, eu vou pegar aqui um retângulo baixo, aqui, achei. Ó, retângulo baixo, certo? Isso é uma moldura de óculos retângulo baixo. Então eu posso passar uma imagem para alguém que eu sou retângulo baixo, portanto eu sou muito fiel, muito respeitador da natureza, tenho alguns comportamentos que são imutáveis, respeito muito as minhas origens, né? Porque eu estou usando uma moldura de óculos retângulo baixo e passa essa informação para quem está me observando. Eu vou até usar os dois para você entender a diferença. Eu usei aqui o triângulo baixo para que você perceba exatamente a diferença entre um e o outro. Eu vou colocar o antagônico desse. O antagônico é, se esse é triângulo baixo, como é que é o triângulo alto? Nós precisamos deixar muito claro que a mistura das informações está ligada à observação. Cada personalidade tem uma definição. Cada formato de rosto tem uma definição. E essas coisas não são uma depende da outra. Não é porque o cara tem um formato de rosto X que ele vai ter a personalidade Y. Não. São essas personalidades, 9. São esses formatos de rosto, 7. São esses temperamentos, 4. São esses estilos, 7. A união dessas informações é que consolida o comportamento do indivíduo. Mas não é porque ele tem um formato de rosto X que isso muda a personalidade dele. A personalidade está dentro de uma coisa que nós chamamos enneagrama. O enneagrama é como se fosse Imagina que você tem um copo e aqui dentro tem café, leite, mel e canela. Está aqui dentro. Por mais que eu possa colocar mais canela, menos canela, mais café, menos café, mais leite e quase nada de mel, ou muito leite, muito mel e pouca canela e mais café. Quer dizer, o conjunto é leite, café, mel e canela. Mas a quantidade de cada um é o que vai definir a maneira que eu vou olhar. Mas nunca isso aqui vai ser um chá. Nunca. Por quê? Porque é leite, café, mel e canela. Então, quando a gente fala de personalidade, estilo, temperamento, formato de rosto, tom de pele, volume de conhecimento, cultura, isso tudo está alicerçado a muitas informações que ajudam você a responder uma série de questões de cada indivíduo. Mas não pense que você vai encontrar a resposta assim. Sabe quando você olha o número 1, você fala assim, esse aqui é o número 1. Qual é esse aqui? Esse aqui é o número 1. Então, toda vez que você olhar, o número 1 vai ser o número 1. Ponto. Simples assim. Visagismo, ele ajuda você a ver melhor, a ter uma percepção detalhada sobre o que você está vendo, mas não imagine uma receita de bolo. Apertar um botão e a resposta é aquela. Porque senão todo mundo faria. Então, a questão é, você evolui, você aprende, você avança de maneira surpreendente. Eu vou fazer uma coisa aqui que veio na minha cabeça. Eu perguntei, qual é o formato de rosto, qual é o formato de óculos que triângulo de base alta? Olha quantas molduras existem aqui, ó. Olha só, olha quantas molduras, olha. Inúmeras molduras de óculos, de todos os formatos de rosto possíveis, inclusive o oval, que nem é um formato de rosto. Isso é para mostrar para vocês que você tem tanta coisa que você pode entender e aprender e que não está ligado diretamente, à resposta A
B. Quando os alunos vão fazer prova, existem algumas formas de prova. Por exemplo, respostas dissertativas, né? O que são respostas dissertativas? Eu faço uma pergunta e você responde tudo que você sabe sobre aquilo que eu perguntei. Escreve tudo que você quiser a respeito do que eu perguntei. Isso é uma resposta dissertativa, onde eu faço uma pergunta e você pode ali desenvolver um raciocínio sobre o que eu perguntei. Mas tem também uma avaliação que, em vez de ser pergunta e resposta dissertativa, pode ser uma prova dicotômica, né? Então, assim, eu quero dizer que o profissional de beleza merece, necessita, precisa, deve evoluir. Você é meu convidado à evolução. É isso que a gente está falando. Gostaria de saber sobre a personalidade e energia das estações no gestual. Quando a gente pensa, né? Personalidades e energia das estações gestuais. Então, escuta só. Existe uma energia nas estações. E cada estação diz respeito à forma da pessoa se apresentar. Então, a maneira dela caminhar, dela andar, dela ocupar o espaço, dela andar em linha reta, dela andar aproveitando mais o espaço, dela andar em linha reta, mas nunca voltar na mesma linha, voltar sempre numa linha paralela ao que ela seguiu inicialmente. Lá, quando ela faz o eixo de virada, ela faz uma virada simples, às vezes ela faz uma virada grandiosa, às vezes ela vira primeiro o ombro, depois a cabeça. O gestual e as estações estão ligadas a primavera, verão, outono e inverno. Quando você entende profundamente a estação, você entende a energia do gestual da pessoa. Então, o que você precisa é, primeiro, entender a estação. Qual é o conceito da estação? E quando você vê alguém no gestual, você fala, essa pessoa é mais verão, essa pessoa é mais inverno. E aí é só você olhar como o verão é mais extrovertido, mais alegre, mais dinâmico, como a primavera é mais colorida e mais delicada e mais sensual. Como é possível que quando a gente pensa no outono, o outono é mais elegante, ele é mais enriquecido, ele é mais atencioso, ele é mais elegante. Quando a gente pensa no inverno, a pessoa anda mais silenciosamente, anda mais com a cabeça baixa. Está ligado ao comportamento da estação no indivíduo. Então, qual é o gestual das estações? Primeiro, lembrar que primavera, verão, outono e inverno. E que as pessoas, ao gesticular, a se movimentar, ela transmite uma dessas quatro energias, predominantemente tem mais a ver com a sua característica. E aí não é imutável. A pessoa pode até, por exemplo, ela é inverno, então ela é mais fechada, mais reservada, mais mansa, mas ela pode dançar um rock doidão, porque ela se envolve com a energia do ritmo da música, e aí ela se entrega à música. Quando a música acabar, ela volta para o estágio dela, que é o jeito dela. Ali ela se comportou de acordo com a música, que é a energia da melodia, da composição, da letra, trouxe para ela um gás para ela seguir o ritmo da música. Então, ela saiu da sua energia para entrar na energia da música. Quando acaba a música, ela volta para a energia dela. Então, nós podemos alterar as nossas energias? Eu acho que a gente pode. Por que nós trabalhamos de dia e dormimos à noite? Porque de dia tem luz, o sol clareia e aí a gente carrega as nossas baterias de energia através do sol. Quem trabalha à noite dorme de dia. Normalmente é um pouco mais pálido, um pouco mais abatido. Por quê? Porque ele cansa mais, por isso ele pode trabalhar menos. Os turnos da noite são pagos um valor muito mais alto e, na maioria das vezes, as pessoas trabalham menos horário, porque ela não tem como carregar suas energias através do sol, porque está escuro, não tem sol. Então, energia está ligada às estações, ao gestual. Quando você enxergar e entender o movimento da estação, você vai entender o movimento e comportamento da pessoa. Lembrando que eu disse que se a pessoa escutar uma música, ela pode se emocionar, ou seja, ela sai do estágio e potencializa ou minimiza a sua energia em função de lembranças ou recordações nostálgicas. São 4 energias para 9 personalidades. Então, você vê que essas 4 energias vão atuar em qualquer uma das personalidades. Então, você pensa no questionador. Ele pode ter uma dessas 4 energias, entendeu? Alguém que é muito questionador, qual a energia dele? Uma das 4. Qual? Não sei, tem que olhar, tem que avaliar. Mas não está fixo porque ele é sonhador, porque ele é, por exemplo, questionador, porque ele é sonhador. Esse contexto não está ligado a uma das energias. Está ligado que essa personalidade tem uma dessas 4 energias no gestual. Ó, triângulo de base alta. Isso é um óculos que algumas pessoas usam como aviador, né? Mas também existe esse formato triângulo de base alta.
Mas tem outros tipos de formato de triângulo de base alta? Lógico que tem. O óculos gatinho é um triângulo de base alta que gera uma sensualidade maior. Triângulo de base alta que gera uma sensação de mais sensualidade. Então, mesmo dentro do mesmo formato, é possível manipular para esse ou para aquele, para parecer mais másculo, mais feminino, mais gentil, mais amável. Então, dentro do mesmo formato de óculos, é possível mudar. Eu vou mudar esse óculos aqui, quer ver? Mudei, ó como mudou. Ó. Ele tinha um malhado, que a gente chama de animal print, e agora eu tirei o animal print e trouxe a outra moldura. Ó, fiz isso aqui, ó. Peguei, fiz assim, peguei outro, ó. Então, para você ver que até a moldura lisa ou a moldura com esse animal print faz uma grande diferença. Então, é possível manipular muito a imagem usando recursos de moldura de acessório. Moldura como acessório. Caráter e harmonia. É legal falar um pouco sobre caráter e harmonia. Imagine só que você tem uma balança. E essa balança, ela tem que carregar os dois lados para saber qual tem mais e qual tem menos. Se você tem a balança, quando a gente desenha, faz mais sentido para a gente o que a gente está falando e para você também. Achei. Olha só o que eu vou fazer para você ver. Ó. Vou fazer aqui, ó. Uma balança. E aí nessa balança tem um prato de um lado e tem um prato do outro. Ó. Uma balança. Tá vendo? Uma balança. Então eu vou pôr num prato o Robson. Eu pus num dos pratos o Robson, tá vendo? No outro prato eu vou pôr a Tânia. Eu peso 107 quilos. Tô gordinho, hein? E a Tânia pesa 54 quilos. Ela tá dizendo que tá com 55, mas faz a mínima diferença, essa pequena diferença. Significa que quando um lado tem 107, o outro tem 54, o lado do 107, ele é mais pesado do que o outro. O lado mais pesado é o lado mais caráter, ele aparece mais, porque ele tá maior, ele tá mais cheio, ele tem mais volume. Então, ele é mais caráter perante o outro que é menor. Se a gente colocar a Tânia com 54 de um lado e Laís do outro lado com 53,700, existe uma harmonia no peso das duas. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então significa que a harmonia é equilíbrio, é equiparação. A harmonia está em equilíbrio. Então você tem um lado do rosto que é, vamos pensar aqui, a boca, né? Você tem a boca, que uma boca é para dentro, outra boca é mais para fora. Uma mais aberta, uma mais fechada. Quando você vai fazer a maquiagem, você ajusta os dois lábios para que eles pareçam iguais. Isso é critério de harmonia. Isso é critério de harmonia. Então, eu vou usar aqui, ó. Peguei um bigode aqui e levantei para os dois, um para cada lado, ó. Agora eu faço assim. Então, aqui tem harmonia, de um lado para o outro. Quando eu fizer assim, ó, percebe que não tem mais harmonia? Bom, quando ele perde a harmonia, qual lado você vê mais? Esse daqui? Porque esse aqui está viradinho para cima, chama mais atenção. Então, esse lado é o lado mais caráter. Porque esse aqui, ó, aparece menos. Então, o caráter é aquele que aparece mais, aquele que chama mais atenção, aquele que tem mais volume, aquele que atrai mais o olhar. Esse é o lado caráter. E a harmonia é tudo aquilo que equilibra. Eu usei a balança para dar o exemplo, mas você pode equilibrar a imagem de uma pessoa de maneira que nada fique muito destacado. Tudo fique em harmonia, em equilíbrio. Ou pode pegar a imagem de uma pessoa e colocar uma melancia no pescoço dela. Certamente a melancia vai chamar muita atenção. Então ela está caracterizando a imagem. Mas também, caracterizando pode ser, eu tenho o formato do rosto triângulo de base alta, eu posso usar um corte de cabelo triângulo de base alta, eu posso usar um óculos triângulo de base alta. Quanto mais eu acentuo aquilo que eu sou, mais caráter eu sou. Eu gosto de parecer o que eu sou mesmo. As pessoas que buscam harmonia, elas querem equilibrar, nem parecer tanto isso, nem tanto aquilo, nem muito assim, nem muito assado. Essa é a diferença entre harmonia e caráter. Estou sendo bem generalista, né? Estou sendo bem superficial, mas para dar para vocês algumas imagens figurativas que ajudam você a entender um pouco mais sobre isso. É possível interferir na verdadeira personalidade?
sim, é possível não interferir na minha personalidade, mas interferir na imagem para que a pessoa que me olhe imagine que eu tenho outra personalidade. Mas alterar a minha personalidade, não. Mas eu vou dar uma explicaçãozinha aí de novo, tá? As pessoas nos tratam de acordo com o que passamos fisicamente. Foi isso que eu disse. Então, a gente pode manipular a sua personalidade visual. Se a gente pode manipular a sua personalidade visual, significa que você, você pode construir uma imagem que alguém acha, nossa, você tem a personalidade X, mas a personalidade você vai construir um pouco na imagem e tem que também trabalhar no gestual dessa pessoa. Porque quando ela trabalha no gestual e na imagem, ela ganha potência. E aí a pessoa que está olhando, sim, vai achar que você tem outra personalidade, porque ela está vendo uma imagem e está vendo um gestual que transmite outra informação para ela. Então você está enganando ela com relação à sua personalidade. Também, quando alguém mexe na sua imagem, você pode olhar no espelho e encontrar uma imagem que te agrada, e essa imagem que te agrada pode ajudar você a sentir melhor. Não muda a personalidade, mas muda a energia, muda a ação do temperamento e muda a sua conexão com a imagem. Ou seja, isso eleva a sua autoestima, isso te dá mais autoconfiança, e assim as coisas vão se somando a fazer, nossa, você está muito legal, você está muito feliz, você está muito satisfeito. Mas a personalidade não muda, ela é a mesma. Mas falando da imagem e do comportamento de acordo com o que a pessoa vê, imagine só que você fale com o sotaque do interior e que você se vista a caráter dessa região que você está fingindo que tem aquele sotaque. Então a pessoa olha para você, já vê você vestido de uma maneira. Fala, pô, esse cara deve ser de bombacha. Esse cara é do sul. Quando ele fala, ele usa um sotaque do sul. O cara fala, esse cara é do sul. Olha o jeito dele, olha o comportamento dele. Ele está tentando analisar a sua personalidade, o seu gestual para dizer que você é do sul. Roupa, sotaque e uma maneira de você se mover. Mas, na verdade, você construiu um personagem. Você não é assim. Então, isso é para que você tenha a certeza e a consciência que é possível manipular, sim, a imagem. É possível, sim, fazer a pessoa perceber que você tem um comportamento que não é o seu. E aí eu vou dar um exemplo bem fatídico, bem contundente. Contundente significa bem rígido, bem sério, bem direto. Sabe quando você fala assim, esse fulano tem uma personalidade assassina? Ele passa por bonzinho, por meigo, por amigo, se aproxima da pessoa e começa a namorar e começa não sei o quê, não sei o quê. Quando você menos espera, ele vai e rouba ela. Quando você menos espera, ele vai e apronta uma coisa muito ruim, muito feia. E você fala assim, nossa, mas ele era parecia, ele estava forjando uma personalidade e um comportamento que te enganou. Que, na verdade, ele tem uma personalidade criminosa. Ele tem um comportamento, um caráter duvidoso. Então, ó, personalidade, caráter, comportamento, são coisas que se unem e somam em função de alguma situação. Mas por mais que você possa juntar vários elementos, ainda assim a resposta não vem diretamente focada a isso, mas aquilo é assim. Não tem um botão que você aperta e segue a partir daí.